Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E nesse vídeo nós vamos falar tudo a respeito do jogo entre Santos e Corinthians, válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, vou também trazer informações importantes a respeito de uma punição que o Santos deve tomar em breve e que vai gerar complicações para o restante da temporada. Então vamos direto às informações. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e deixar aqui a sua opinião a respeito dessas informações. Como sempre, vamos direto para as informações. O treinador Kleber Xavier prometeu um Santos diferente para este clássico do domingo entre Santos e Corinthians, na Arena Neoquímica. Ele fez algumas mudanças ali na equipe titular durante os treinamentos dessa semana. E as principais mudanças promovidas aí pelo treinador do Santos é a entrada de Zé Rafael no time titular e o Barreal, que também terá a sua oportunidade de começar a partida. O Zé Rafael tem sido muito elogiado internamente no Santos, muito por conta de todo o seu empenho ali na sua recuperação física. Ele que tinha a previsão de voltar apenas no finalzinho agora de maio no começo de junho, mas por conta do seu empenho ali na recuperação, isso fez com que ele pudesse voltar muito mais cedo do que o previsto e, além disso, voltar muito melhor do que o departamento médico do Santos previa. Tanto é que ele tem sido elogiado nos treinamentos, tem se destacado, até porque a gente sabe muito bem que ele é um jogador diferenciado, ele é um jogador que pode trazer muita qualidade para o meio-campo do Santos. E nessa evolução física que ele tem tido, por mais que ele tenha de fato evoluído, ele não deve jogar a partida completa, mas ainda assim ele será titular nesse jogo e eu creio que ele pode sim ser um diferencial, ser um jogador desequilibrante para o Santos no meio de campo. Até porque a gente sabe que hoje o que tem sido as dificuldades ali do Santos no meio de campo é justamente que o Santos é um time sem criatividade. Você pode reparar que quando o Santos tem a bola no pé, não sabe o que fazer. Muito por conta de ter um meio-campo que não tem criatividade, um meio-campo que não tem empenho, um meio-campo que não tem ali pegada, inclusive. O Santos é um time frágil na marcação porque não tem pegada no meio de campo. E eu creio que o Zé Rafael entrando, ele vai dar tudo isso para o time, criatividade, mais pegada, mais evolução física ali no meio de campo. E o Santos pode sim fazer uma boa partida, principalmente por conta da entrada desse jogador. Além disso, o Barreal, ele também, que é uma das novidades do Santos para essa partida, ele é muito mais ágil do que o Tassiano. Tassiano, que vinha sendo titular aí nas últimas partidas, o Barreal vai jogar no lugar dele e deve dar mais mobilidade, deve dar mais agilidade para o Santos, principalmente em jogadas de contra-ataque. Quando o Santos tem o Tassiano no time, o Tassiano ele até ajuda mais na marcação do que o Barreal, mas a gente percebe que o Santos fica muito mais lento e o Santos acaba cruzando muito mais bolas na área porque o Tassiano ele é bom no jogo aéreo, né? Então o Santos acaba ficando meio que com dois centroavantes ali, o Tiquinho e o Tassiano. Agora, como o Barreal vai jogar ali na ponta direita, isso pode ser um diferencial para o Santos, porque ele tem essa agilidade, ele tem mais velocidade e o Santos pode ter um ataque bem mais dinâmico do que vem tendo nesses últimos jogos. Então vamos já direto à escalação do Santos para essa partida. Eu fiz aqui as anotações do que o Santos deve propor em campo nesse jogo de amanhã. Então aqui nós temos no gol o Gabriel Brazão, o Léo Godoy será o titular ali na lateral direita, o Aderlan sentiu um desconforto na coxa, ele vem aí de uma lesão que o tirou por mais de um ano dos campos aí, então era natural que ele voltasse e tivesse problemas físicos, assim como aconteceu inclusive com o Neymar. Então por conta disso, o Aderlan não vai a campo, então será o Léo Godoy o lateral direito titular. Brazão, Léo Godoy, Zé Ivaldo e Luan Pérez. O Escobar será o lateral esquerdo que vai fechar ali a linha defensiva. No meio de campo, o Rincon vai jogar como primeiro volante e o Zé Rafael jogará no lugar do Bom Tempo. O Roleiser vai fechar ali o meio de campo, sendo o jogador mais criativo. Na ponta direita vai jogar o Barreal, na ponta esquerda o Soteldo e como centroavante será o Tiquinho. Tiquinho Soares continua no time titular. Eu acho que dessas alterações que foram feitas pelo Kleber Xavier, eu na verdade colocaria o Zé Rafael no lugar do Rincon e deixaria o Bom Tempo, porque o Bom Tempo vem jogando bem, jogou bem no último jogo. Eu acho que ele foi um dos que se salvaram nessa última partida do Santos, que o Santos não foi bem, mais uma delas, né? Mas o Bom Tempo ele é um jogador muito bom.
e eu esperava que ele permanecesse como titular nessa partida, mas não é o que o Kleber vai colocar em campo. Você gostou dessa escalação? Comente aí, hein? Quero saber a sua opinião. O Corinthians também vai ter um desfalque importante nessa partida. O principal jogador do time, o Memphis Depay, teve aí uma lesão no tornozelo e não enfrenta o Santos nessa partida de amanhã, essa partida do domingo. Esse jogo será às 16 horas, às 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena, com a transmissão da Globo para grande parte do Brasil, principalmente aí para São Paulo, tá bom? Bem, a última informação desse vídeo é de que o Santos pode ser punido no CNRD, o Conselho Nacional de Resolução de Dívidas aí, desportivas. E o porquê o Santos pode ser punido? Porque o Santos não pagou nenhuma parcela da compra do Patrick. A compra do Patrick aí foi de cerca de 12 milhões de reais, quando o Santos comprou o jogador junto ao Atlético Mineiro. E aí, por conta de não ter pago nenhuma das parcelas dessa compra, dessa contratação, então o Santos deve ser punido e vai ter que pagar aí em parcelas a perder de vista. Mas o que eu acho interessante dessa informação é que o Marcelo Teixeira disse que todos os problemas de dívidas e de punições que o Santos vinha levando nessa temporada era muito por conta de gestões anteriores. Mas se você lembrar bem, o Patrick foi contratado por quem? Por Marcelo Teixeira. Então, o senhor que diz que o problema não é do senhor, é sempre de uma outra pessoa, agora não tem como negar que este filho é teu. De que essa contratação horrível, porque o jogador ruim, hein? O Patrick não fez um jogo bom aqui no Santos. É um cara que chegou e desde o primeiro jogo foi reserva. Um cara que não tinha condições de jogar, qualquer um percebia a distância que o cara não tinha condição física de jogar. Ele estava em forma de bola. Quando ele entrava em campo, o Santos tinha 2 bolas em campo. Então o Patrick, um jogador horroroso, pode gerar e vai gerar uma punição para o Santos. Mais uma punição que o Santos deve ter aí, desta vez no Conselho Nacional de Resolução de Dívidas. Marcelo Teixeira que diz que não tem culpa de nada, dessa vez a culpa é sua, e eu quero saber a sua opinião, Marcelo Teixeira, a respeito disso. Será que você vai dizer que é o Rueda que contratou ele? Vai jogar a culpa nas costas do Galo? Mas quem manteve o Galo lá como coordenador do Santos? Quem foi que manteve ali o Galo como diretor do Santos? Quem foi que assinou a contratação? Essa aí está na tua conta. Na verdade, está na conta do Santos. Porque geralmente o presidente sai e deixa a dívida aí. Por isso que o Santos hoje, a dívida do Santos vem crescendo cada vez mais. Porque presidentes que não têm consequência dos seus atos fazem contratações e deixam sempre para o próximo. E a dívida do Santos vem crescendo cada vez mais. Mais uma vez, um jogador ruim é um problema no Santos, hein? Mais uma vez, presidentes ruins são problemas no Santos. Bem, quero saber a sua opinião a respeito de todas essas informações. Qual é o seu palpite para esse jogo entre Santos e Corinthians, hein? Escreva aí nos comentários. A sua opinião aqui é muito importante. Se inscreva no canal. Faça parte você do mundo do Santos, tá certo? Não se esqueça de curtir esse vídeo, porque é muito importante para a gente aqui também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.